E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes, e quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Apocalipse 10, 1, 11. Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar fundo num trecho bem específico, sabe? Capítulo 10 do Apocalipse, baseado no material em vídeo que a gente analisou. O foco aqui é explorar as imagens, os eventos que são descritos nessa visão. É uma passagem, assim, muito forte. Então, a ideia é tentar desembrulhar um pouco essa visão, que é super intensa, cheia de simbolismo. Vamos lá? Vamos sim. E, olha, é bom lembrar que a gente está entrando num território bem típico do Apocalipse, né? A linguagem é muito simbólica, muito visual e, às vezes, é de propósito um pouco enigmática, assim. As imagens são fortíssimas, mas o significado pode ter várias camadas, sabe? É bom ter isso em mente. Certo, perfeito. E a cena já começa de um jeito espetacular, né? Com a chegada de uma figura celestial, assim, poderosa. O texto fala: e viu outro anjo forte que descia do céu. E a descrição dele, nossa, é impressionante. Diz que ele está vestido de uma nuvem, tem um arco celeste, tipo um arco-íris sobre a cabeça, o rosto é como o sol e os pés como colunas de fogo. É muita coisa junta, né? O que essa imagem toda quer passar? Sim, é uma concentração de símbolos muito significativa. Não são detalhes aleatórios, sabe? São símbolos de poder, de majestade, de origem divina mesmo. A nuvem, por exemplo, na Bíblia, muitas vezes acompanha a presença de Deus, né? O arco-íris pode lembrar a aliança, a promessa, mas aqui na cabeça talvez indique glória, soberania. O rosto como o sol, isso evoca brilho, poder, talvez revelação, luz divina. E os pés como colunas de fogo. Sugerem firmeza, talvez poder para julgar, purificar, e essa capacidade de estar firme, né? Tanto no céu quanto na terra. Ah, então a própria aparência do anjo já meio que estabelece a autoridade dele, antes mesmo dele falar qualquer coisa. Exatamente, é como se a descrição visual fosse a credencial divina dele, sabe? Essa figura não é um mensageiro comum. Ele representa uma intervenção divina direta, poderosa. Essa junção de símbolos comunica uma autoridade assim quase absoluta. Prepara o terreno para o que ele vai fazer e dizer. É o céu invadindo a terra, de forma majestosa. Entendi. E essa figura tão imponente está carregando algo. O texto diz que ele tinha na sua mão um livrinho aberto. E a postura dele também é marcante. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Como isso se conecta com a autoridade dele? Bom, primeiro, o fato do livrinho estar aberto. Isso é bem importante, né? Diferente de outros momentos no Apocalipse onde os selos precisam ser quebrados, aqui a mensagem parece
acessível, pronta para ser divulgada ou absorvida. Sugere uma revelação que, pelo menos em parte, não está mais escondida. E a postura, um pé no mar, outro na terra. É uma imagem visual fortíssima de domínio universal. Na visão da época, mar e terra eram, tipo, o mundo todo. Então, ele está ali reivindicando a autoridade sobre toda a criação. A mensagem ou a ação dele não é só para um lugarzinho, tem um alcance total, cósmico. Reforça visualmente a soberania de quem o enviou sobre tudo. Nossa, essa imagem de domínio total é realmente impactante. E aí, depois dessa imagem, o anjo se manifesta com um som. Ele clamou com grande voz, como quando ruge um leão. Por que essa comparação com um leão? O rugido do leão. Ele evoca poder bruto, né? Autoridade real. É um som que você não ignora. É um chamado à atenção que impõe respeito, talvez até medo. Não é um sussurro, sabe? É uma proclamação que reverbera com força, sinalizando que algo muito importante está acontecendo, ou para acontecer. Conecta a voz do anjo a essa majestade, a esse poder que não dá para questionar. E a reação a esse clamor é imediata, mas também misteriosa. Diz que os 7 trovões emitiram as suas vozes. A gente pensa, opa, mais revelação vindo aí. Mas vem uma ordem surpreendente para o narrador, para João, né? Ele conta que já ia escrever o que ouviu dos trovões, mas uma voz do céu manda parar. Sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Por que isso? Introduzir essas vozes para depois mandar calar. Qual o sentido desse mistério todo? Olha, esse é um ponto que gera muita discussão, né? Introduzir os 7 trovões e logo em seguida dar a ordem explícita para selar o que eles disseram. Isso cria um mistério de propósito. Sugere que mesmo no meio de grandes revelações, como o livrinho aberto que a gente acabou de ver, existem coisas do plano divino, conhecimentos que ficam ocultos, inacessíveis para a gente pelo menos naquele momento. Então seria tipo um equilíbrio entre o que é revelado e o que continua sendo um mistério, para mostrar que nem tudo seria explicado. Pode ser interpretado assim, sim. Funciona como um lembrete da soberania de Deus, sabe? E dos limites do nosso entendimento. Mesmo para um profeta recebendo visões diretas como João. Cria essa tensão. Tem o livrinho aberto, revelado, mas tem os trovões selados, ocultos. Talvez o conteúdo fosse, sei lá, terrível demais, ou específico para um tempo muito futuro. O ponto central é que existe esse conhecimento retido, que pertence só a Deus. E isso também gera um respeito, uma humildade diante do divino, né? Faz sentido essa tensão entre o revelado e o oculto. É bem marcante mesmo. Aí a narrativa continua com uma ação bem solene do anjo. Aquele que está sobre o mar e a terra, ele levantou a sua mão ao céu. Um gesto que prepara para algo importante, né? Exato. É um gesto típico de juramento. E o que vem é justamente um juramento, e com um peso enorme. Ele jura por aquele que vive para todo sempre, ou seja, pelo próprio Criador de tudo céu, terra, mar, tudo que existe. E o juramento em si é direto, que não haveria mais demora. O que isso quer dizer nesse contexto todo do Apocalipse? Esse juramento é um ponto de virada fundamental. Primeiro, jurar pelo Criador eterno dá um máximo de peso, de solenidade. É algo inalterável. E afirmar que não haveria mais demora, ou como algumas traduções dizem, o tempo não seria mais, sinaliza o fim de um período de espera, de paciência divina. Indica que a sequência final dos eventos profetizados está ali, prestes a acontecer sem mais adiamentos. O próprio texto, logo em seguida, conecta essa ausência de demora com o toque da 7ª trombeta, quando se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, esse juramento funciona como um marco no tempo divino, sabe? Anunciando que a consumação do plano de Deus que foi sendo revelado aos poucos pelos profetas está chegando. A espera acabou. A ação final de Deus está para começar. Nossa, a gente sente a tensão aumentando, né? O fim da espera é decretado. E aí, nesse clima de agora vai, a atenção volta para o narrador e para aquele livrinho aberto na mão do anjo. Uma voz do céu, talvez a mesma que mandou selar os trovões, agora dá uma ordem direta para ele.
A instrução é clara: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo. O narrador obedece, vai lá e pede o livro para o anjo. Só que a resposta do anjo é inesperada. Toma-o e come-o. E ainda prevê o resultado. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Que significa isso? Comer a revelação? Esse ato de comer um rolo, um livro com a palavra de Deus, é um símbolo muito forte. Já aparece em outros lugares na Bíblia, como com o profeta Ezequiel, por exemplo. Significa muito mais do que só ler ou ouvir a mensagem. Comer simboliza internalizar completamente, assimilar profundamente a revelação. A mensagem tem que se tornar parte da pessoa, do profeta. Digerida, sabe? Feita sua num nível muito pessoal, visceral mesmo. E essa experiência dupla, que ele previu? Doce na boca, mas amargo no estômago. Como a gente entende isso, essa dualidade? Essa dualidade é a chave para entender a natureza complexa da revelação e também da missão do profeta. A doçura na boca representa provavelmente a alegria inicial, sabe? O privilégio, a beleza de receber a palavra de Deus. Tem uma satisfação em conhecer a verdade divina, em acessar os planos de Deus. É a boa notícia, assim, no seu estado mais puro. Já a amargura no ventre, no estômago, simboliza o outro lado. As consequências, o conteúdo difícil da mensagem. Pode ser o peso da responsabilidade de ter que falar coisas duras, de julgamento, de aviso. Pode ser a tristeza pelas desgraças anunciadas. Ou até a dificuldade pessoal que o profeta vai enfrentar para cumprir a missão. A mensagem divina, embora venha de Deus e seja boa na origem, muitas vezes traz realidades dolorosas para o mundo. E para o mensageiro também. É uma imagem muito, muito eficaz para mostrar como é complexo ser um porta-voz de algo divino, né? E o narrador confirma que foi exatamente assim que aconteceu. Ele conta: tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e, havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. A profecia se cumpriu nele direitinho. E logo depois dessa experiência agridoce, vem uma nova ordem, né? Isso mesmo. A ordem final que dão para ele é: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O que essa ordem final revela? Para que serviu toda essa experiência de comer o livro? Essa ordem final é como uma renovação da missão profética dele. Ou uma recomissão, podemos dizer. Depois de internalizar a mensagem com toda a sua doçura e amargura, o narrador agora está equipado, fortalecido, mas também está carregado por ela, entende? A experiência de comer não foi só para ele, foi uma preparação para uma nova fase da missão dele. Ele precisa agora comunicar o que ele assimilou tão profundamente. Certo. E veja o alcance que é dado para essa nova profecia. Há muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Isso deixa claro que a mensagem do livrinho não era algo local, restrito. Tinha implicações globais, afetando toda a humanidade, inclusive as estruturas de poder, os reis. Mostra que a responsabilidade que vem ao receber e internalizar a revelação é gigante, proporcional ao seu alcance. Comer o livro o preparou e, ao mesmo tempo, o obrigou a falar para o mundo todo. Faz todo sentido. A experiência pessoal, intensa, o capacita para uma tarefa pública enorme, abrangente. Bom, recapitulando rapidinho os pontos altos dessa passagem que é tão densa. A gente começou com aquela visão impactante do anjo poderoso descendo do céu, uma figura de autoridade cósmica. Depois veio aquele mistério de propósito dos 7 trovões que tiveram suas vozes seladas, né? Contrastando com o livrinho que estava aberto. Aí teve o juramento solene do anjo, declarando o fim da demora para os planos de Deus se cumprirem. E, por fim, esse ato simbólico e até físico de comer o livrinho. Uma experiência que foi doce e amarga ao mesmo tempo e que terminou numa nova missão profética de alcance mundial. É uma sequência muito carregada de simbolismo, né? Parece que marca uma aceleração, uma intensificação dentro da história toda do Apocalipse. Cada detalhe visual, auditivo, contribui para essa sensação de que algo grande está para acontecer e que a revelação tem consequências. Sem dúvida. A passagem toda funciona como uma ponte, né? Ligando o que veio antes a uma conclusão que está se aproximando rápido. E essa experiência do narrador com o doce e o amargo levanta uma questão bem interessante sobre a natureza do conhecimento, da verdade em si,
especialmente quando essa verdade vem de Deus ou tem um peso existencial grande. Fica a reflexão pra gente, né? Até que ponto a busca por um conhecimento mais profundo, por verdades que mexem com a nossa visão de mundo, com o nosso propósito, não carrega inevitavelmente essa dualidade. O prazer de descobrir algo, a doçura de entender uma coisa nova e importante, pode vir junto com a amargura de perceber as implicações difíceis daquilo, a responsabilidade que esse conhecimento traz, ou o jeito como ele nos confronta, nos desafia. O que essa tensão entre a doçura do saber e a amargura das suas consequências nos diz sobre a jornada de quem busca entender as coisas mais a fundo? Fica aí para a gente pensar.